Olá, meus amigos. Estamos aqui em dia de festa. Aniversário do Espiritismo.net, 25 anos de divulgação espírita na internet. É motivo para festejar mesmo, né, Tiago? Sem dúvida, já já. É um momento especial que, quando se olha para trás, a gente fica pensando quanta coisa, quantas histórias, quantas pessoas, quanto conhecimento, né? Quantas luzes não foram espalhadas ao longo desse tempo todo. Então tem que celebrar, não tem jeito. Com certeza, e com muita festa. E aí a gente está trazendo ao longo desse dia todo, né, esse dia 22 de março, algumas informações sobre as nossas atividades, né? Porque Espiritismo.net ele é conhecido de vocês por uma série de atividades, de serviços que nós oferecemos ao público. Um grande destaque que a gente sempre fala é o atendimento fraterno. Mas tem algumas atividades que às vezes ficam meio escondidas, ofuscadas, que não são tão divulgadas, que não se espalham tanto essa informação. Então a gente resolveu tirar essa horinha para falar de algumas delas. E a gente vai começar, né, Tiago, falando de uma atividade que já existe desde 2013. Para ser mais Nossa, exato, tem tempo, hein? tem tempo, quase 9 anos, Quase porque 10 foi anos. quase 10 anos, porque foi no dia 3 de outubro de 2013 que nós colocamos no Hum. ar a nossa web rádio. Olha que Ué, legal. mas por que 3 de outubro, já já? O que tem de especial nessa data? Pois é, não foi ao acaso, não, meu amigo. Não foi ao acaso. 3 de outubro, aniversário do nosso querido Allan Kardec. Né? Muito bem, muito bem. Então, a gente optou por começar nesse dia. A gente já tinha alguns programas gravados previamente, nós começamos a reunir material para que nesse dia 3 de outubro de 2013, foi às 5 horas da tarde, nós colocamos a rádio no ar. E nós colocamos a rádio no ar com um programa que se chama Gestos de Amor. Gestos de amor que antecipam o futuro é o slogan do Espiritismo.net. E o programa Gestos de Amor, ele tem como objetivo divulgar a mensagem de nada mais, nada menos do que o próprio Allan Kardec. Então nós pegamos sempre nessa faixa de horário, às 5 da tarde, todos os dias, estudamos algum livro de Allan Kardec. Aí, Jailton, são 7 dias na semana, então que 7 livros são esses? Bom, as 5 obras básicas, né? E mais o que é o Espiritismo e obras póstumas. Tá? Então, sempre às 5 horas Hum. da tarde. Né? Então, é, Livro dos Espíritos, na quinta-feira. Foi ao ar numa quinta-feira a nossa web rádio. Olha só. Livro dos Espíritos, às quintas-feiras, Livro dos Médiuns, às sextas-feiras, o que é o Espiritismo no sábado, Evangelho segundo o Espiritismo no domingo, o Céu e o Inferno na segunda, a Gênese na terça, Obras Póstumas na quarta-feira. E aí, Tiago, eu vou te pedir uma coisa, que você falasse para o nosso público por que essa importância da gente estudar Allan Kardec. Por que dar esse destaque às obras de Allan Kardec? Já já, muito bem. Allan Kardec, ele é fundamental para a boa compreensão do Espiritismo. Né? E por que Allan Kardec, não outro autor? Bom, isso não é uma questão difícil de se compreender, mas é preciso sempre dizer e lembrar. Porque foi Allan Kardec que, afinal de contas, organizou, estruturou a filosofia espírita. Né? A filosofia espírita, ela dinana do pensamento kardeciano, e é impossível ter uma boa compreensão sobre o espiritismo sem estabelecer essa conexão, sem conhecer muito bem, melhor dizendo, o pensamento de Allan Kardec.
em Allan Kardec repousa todos os princípios basilares da filosofia espírita, a reencarnação, não é? E por que é importante salientar que é a reencarnação à luz do espiritismo? Porque a reencarnação, ela, por exemplo, é um fenômeno que está, digamos, descrita e é pregada nas mais variadas tradições, né? Se nós formos do Oriente ao Ocidente, nós vamos encontrar essa realidade através de diversos nomes, né? Não é exatamente como reencarnação, mas uma variedade grande de nomes. Paligenesia, né, por exemplo, entre os gregos, enfim. Só que dentro do espiritismo tem um caráter muito próprio. O espiritismo, ou melhor dizendo, o próprio Allan Kardec, ele se utilizou do conhecimento dos espíritos, não é? Mas também tem uma contribuição fundamental da própria reflexão kardeciana. Allan Kardec ele utilizou de um instrumental, né, que foi a filosofia moderna, que foi o iluminismo, que tinha por base a racionalidade, né? Ou seja, o critério para aceitação de uma verdade deveria ser aferida, deveria passar pela razão, né? E Allan Kardec era um grande racionalista, era alguém que questionava, via se aquilo tinha lógica ou não. Então, nesse sentido, nós podemos dizer que Allan Kardec ele estabeleceu um encontrar de duas grandes correntes, dessas verdades espirituais que foram pregadas em várias tradições, né? E ao longo da Revista Espírita a gente vê Allan Kardec falando o espiritismo entre os druidas, o espiritismo no cristianismo, o espiritismo na doutrina de Sócrates e Platão, o espiritismo e o islamismo, e enfim. Mas racionalizando isso, né? Ao mesmo tempo que o fundamental era que ele questionava os espíritos dentro de um critério que já demonstra essa racionalidade dele. Que critério era esse? Ele fazia uma pergunta para variados espíritos através de variados médiuns que não se conheciam, aquilo que ele chamou do controle universal do ensino dos espíritos. Então, a filosofia tem a reencarnação, a ideia de Deus, a pluralidade dos mundos habitados, a mediunidade, a imortalidade da alma, enfim, só que dentro de uma perspectiva muito própria, né? Então, a imortalidade da alma, por exemplo, ela não é a mesma do que os teólogos cristãos da Idade Média, né? A ideia de Deus não é exatamente a mesma que essa tradição também pregava, né? Ou outras tradições. Tem um sentido muito próprio, porque Allan Kardec também sofreu a influência do seu tempo, que foi essa filosofia moderna, né? Que é a, a busca pela verdade, não mais como foi na Idade Média, porque a verdade na Idade Média, quem ditava ela era a igreja, né? Eram os princípios teológicos da igreja. Já na modernidade vai ser a própria razão, portanto o homem adquire uma certa autonomia. Então, por que estudar Allan Kardec? Por que é importante estudar as obras e conhecê-las muito bem? É porque é somente ali que nós vamos encontrar os princípios norteadores de toda a evolução do pensamento espírita. Por exemplo, não há nenhum problema se temos afinidade com, sei lá, André Luiz, né? Um autor que eu admiro muito. Mas se lermos André Luiz sem compreendermos muito bem Allan Kardec,
nós vamos ter uma deficiência grande para entender de fato o que André Luiz está querendo dizer quando ele fala, por exemplo, sobre mediunidade, sobre algum princípio ali, não é? Porque, por mais que ele se esforce para explicá-lo, é só com base naquela reflexão anterior que a gente vai ter condição de ter, inclusive, um critério para aferir. Afinal de contas, isso que o André Luiz está dizendo tem base, né, na filosofia espírita ou não? Então, é alguma coisa que vai nos ofertar uma espécie de lente, né? É como se nós, ao lermos a obra kardeciana, tivéssemos uma lente que serve como um critério para a gente analisar a vida, a sociedade, os homens, a nossa própria vida, né? Porque Allan Kardec ele produziu uma filosofia muito vasta. Nela nós encontramos assim diversas correntes da filosofia, por exemplo, a ética, né? A ética espírita ela repousa no cristianismo, mas ela sofre influência também de uma racionalidade, né? Vocês querem ver uma coisa? É quando Kardec, por exemplo, ele trata de questões bastante espinhosas ali em O Livro dos Espíritos, ou até mesmo o Evangelho segundo o Espiritismo, como, por exemplo, questões como a eutanásia, né? O que diz a ética espírita sobre isso? Enfim, então tudo isso dá-nos um sentido assim, e reforça, melhor dizendo, um sentido que devemos estudar e muito. E assim, só mais um ponto, já que eu acho que é fundamental também, porque se não entendermos bem Allan Kardec, corremos o risco de imaginarmos que nós estamos vivendo e praticando espiritismo e pode ser que estejamos fazendo outra coisa. Não que seja um problema. O problema é quando a gente imagina que está fazendo uma coisa e de fato não está, né? Então, conhecer bem alguma coisa que nós pretendemos abraçar como uma filosofia de vida é extremamente importante, né? Porque senão, enfim, como nós dissemos, a gente corre o risco de estar exercendo outros princípios, né? Outras questões, porque afinal de contas, como nós dissemos, o Espiritismo ele não traz verdades novas, né? O que há de novo no Espiritismo é a visão sobre essas verdades. Ele joga uma luz diferente sobre essas verdades, né? Então, isso que é a grande novidade do Espiritismo, né? Porque, inclusive, Allan Kardec utiliza o seguinte raciocínio: se a verdade é de todos os tempos e de todas as épocas, culturas, enfim, então, né, não há, digamos assim, substancialmente uma grande diferença sobre essas verdades. Mas assim, a forma como o espiritismo enxerga, aí sim, tem uma diferença, né? Tem uma diferença bem grande. Então, estudar Allan Kardec é fundamental. Mas agora quem tem uma pergunta sou eu, já. Me conta uma coisa, como é que surgiu a ideia? Nós estamos falando de quase 10 anos atrás, né? E a gente sabe que a tecnologia ela tem aumentado e muito, assim, a velocidade é surpreendente, né? Mas como é que surgiu a ideia de se montar uma web rádio? Por que uma web rádio, né? Como é que foi isso? Conta pra gente, por favor. Pois é, meu amigo. Era essa nossa vontade de poder espalhar o conhecimento espírita dentro dessas suas bases, né, principalmente, para todo o público. E a gente sabe que as pessoas gostam de ouvir uma rádio, né? Hoje em dia o pessoal está mais nos podcasts, que daqui a pouco a gente até vai falar. Mas ainda tem aquele público cativo de rádio, né? Então, como o nosso querido Cairbar Schutter, o patrono do Espiritismo.net, sempre dizia que, assim, vocês têm que estar aonde estiver o público. Então, se ainda existe público para a rádio, nós aí também deveremos estar. Então, como a gente tinha algumas pessoas que tinham um conhecimento técnico sobre essa área,
A gente já tinha uma experiência também do trabalho que a gente já realizava junto ao Centro Espírita Leon Denis, aqui do Rio de Janeiro. Nós resolvemos, vamos então, vamos partir para essa área também. E aí, a gente reuniu essas pessoas com conhecimento técnico, nós montamos o nosso estúdio, né, que funcionou ao longo de bastante tempo ali na Vila Valqueira, um bairro aqui do Rio de Janeiro, mas quando começou a pandemia a gente teve que desativar, e daqui a pouco, isso é um assunto para um outro momento, né? Ainda hoje falaremos sobre isso, estamos para construir a nossa sede própria, então a gente vai ter nessa sede própria, como tinha na alugada, um estúdio de rádio, como também um estúdio de TV, mas isso é um outro momento, né? Então a ideia foi essa, da gente poder fazer com qualidade técnica e qualidade doutrinária a divulgação, a produção e a divulgação de programas de rádio. E ter uma web rádio, como é uma coisa hoje em dia bastante simples, era também há 9 anos atrás, e relativamente com custo não tão alto assim, foi só dar um empurrãozinho que a gente começou, né? Então, aí a gente pensou que tipo de programas fazer, e aí tem os programas propriamente dito doutrinários, como esses da série de Allan Kardec, né? Estudando os livros. Pegamos também alguns estudos das obras de Leon Denis, que daqui a pouco a gente até detalha um pouco mais, e aí contamos com isso com a nossa amiga Luzia Matias, para poder fazer, ela que é grande estudiosa de Leon Denis, igual o Tiago, né? E que gosta muito das obras de Leon Denis. Nós fizemos ao longo desses anos o estudo sequenciado de vários livros. Nós fizemos com ela e outros amigos, né, que participavam esporadicamente, mas ela era sempre ali. Fizemos o estudo do livro O Grande Enigma, que deu 100 episódios, o programa de meia hora foram 100 episódios. Depois fizemos o Depois da Morte, foram 160 episódios. Depois fizemos o Socialismo e Espiritismo, que estamos até reprisando esse ano. Quem for acompanhar a nossa web rádio vai encontrar esse programa no ar agora, porque ele está em reprise. Foram 50 episódios, porque o livro é menorzinho, né? E estamos atualmente no Problema do Ser e do Destino, que gravamos hoje, inclusive, com a nossa amiga Luzia, o programa de número 100. Então vocês vejam, né, a riqueza de conteúdo que a gente está conseguindo reunir. Fizemos com a nossa amiga Selma Trigo, e estamos num momento de pausa, mas vamos retornar. Nós já estamos no episódio, acho que de número 125, da pedagogia espírita na educação, porque ela cuidou com muito carinho desse tema num encontro realizado no Centro Espírita Leon Denis, também aqui do Rio de Janeiro. Nós temos estudos que nós aproveitamos o áudio gravado dos estudos que nós realizamos pela internet ao longo de muitos anos. Então, desde a época do Paul Talk até atualmente no YouTube, que foram esses programas interativos. Então, a gente tem estudo da Revista Espírita, de Allan Kardec também, estudo do livro Memórias de um Suicida, da nossa querida Ivone Pereira, com o nosso querido Mário Coelho, né? Que faz esse estudo desde 2006 com a gente. Então, a gente pega esses áudios e reproduz em programa na web rádio. A gente teve também estudos para infância e juventude, para educadores, para evangelizadores, que a nossa querida equipe de evangelização atualmente é a Miriam Nascimento, que cuida dessa equipe, mas outras pessoas já ficaram à frente dessa equipe. Então, a gente tem muita coisa gravada nesse sentido. Então, vários estudos que a gente fez com o pensamento espírita, estudando sobre a doutrina espírita, mas apoiado nessa base de Allan Kardec, estão à disposição, né, na nossa web rádio. Mas também tem um momento de entretenimento, tem um momento da música espírita, tem um momento da música
chamada da Nova Era, que é um momento mais de relaxamento também, que fica entremeando a programação. Me lembrei aqui agora também de um programa doutrinário que é o da família, a família na visão espírita. É um programa muito agradável, porque aborda temas que são temas do nosso dia a dia, né? É o tema que todo mundo está vivenciando. Tem a parte de entrevistas também, onde a gente coloca algumas entrevistas que nós fizemos ao longo de todo esse tempo, algumas mais atuais, reprisamos até algumas mais antigas, porque o conteúdo ele é útil e ele é atual também, né? Tem um momento de palestras espíritas, que nós veiculamos algumas palestras, alguns seminários espíritas. Então, meu amigo, por que a gente quis fazer uma web rádio? É exatamente para levar esse conteúdo que a doutrina espírita tem, que é riquíssimo, e ofertá-lo 24 horas por dia. Às vezes a pessoa não sabe, não sei o que eu quero agora, porque tem muito isso, né? A gente diz assim, não, hoje em dia a pessoa escolhe o que quer ouvir, o que quer assistir. Isso é uma verdade, e isso é muito bom. Mas tem um momento que a pessoa diz, não sei o que eu quero ouvir agora, vou ligar aqui na rádio. E aí, de repente, ela se depara com algum tema, que é algum assunto que ela está precisando ouvir naquele momento, né? E para ter acesso ao web rádio, como é que a pessoa pode... O que a pessoa tem que fazer? Tem que baixar um aplicativo ou indo no site do espiritismo.net ela consegue Então vamos acessar? lá. É por isso que a gente tem aí o apoio dos amigos para poder, porque senão eu ia falar até o final do programa e não ia mostrar, né, Tiago? Então, vamos apresentar aqui o nosso site, que todos conhecem. Se não conhecem, vão conhecer agora: www.espiritismo.net. Quando a gente entra no site do espiritismo.net, pelo computador, depois eu vou falar como é que é pelo celular. Pelo computador, nós temos logo no topo esse menu aí. E nesse menu, a gente tem logo aqui no topo um botãozinho onde está escrito assim: ouça a web rádio. E aí, meus amigos, é só clicar nesse botãozinho aqui que já abre o player. E você já pode ouvir a nossa web rádio diretamente. Em alguns computadores, quando o player abre, ele já começa tocando. Então você já começa ouvindo a rádio. Em alguns computadores, o player abre, mas você tem que ir lá no player e dar o play para poder começar a ouvir a web rádio. Então, essa é a forma, Tiago, que as pessoas têm para ouvirem a nossa web rádio. Tá? Essa é uma das formas, depois eu vou dizer outra. Tá? E aí, também, além desse botão aqui no topo, ouça a web rádio, quando a gente vai até o do site, ele se repete aqui embaixo. Onde está aqui outras sessões, eu tenho também um primeiro item onde está assim: ouça a web rádio. E nos celulares, o menu que eu apresentei do topo não aparece, só aparece esse do rodapé. Então é a forma como, através do celular, as pessoas vêm e clicam para assistir a web rádio. Mas eu falei que existiam outras formas, né, Tiago? Pois é, por quê? Porque a gente tem também uma forma de ouvir a nossa web rádio por alguns aplicativos, né? Então, por exemplo, existem alguns aplicativos de rádio que onde a nossa web rádio já é encontrada. Então, por exemplo, um que é bem famoso, o TuneIn. Então, é um aplicativo de web rádio que está disponível aí tanto para Android quanto para iOS. iOS. Né? Muito Isso. bem. Então, as pessoas podem baixar na loja de aplicativos e é só fazer a busca. Então, abriu lá o TuneIn, por exemplo, que é o que a gente está dando aqui como modelo. Aí você vai lá na busca e coloca lá espiritismo.net. Acha fácil, né? Então, é tranquilo, é uma forma tranquila, e você vai ter disponível ao longo de 24 horas toda essa riqueza de produção, de programas, enfim. E lembrando
que a gente também falou aí, por exemplo, quando a gente começou, a faixa das 5 horas da tarde, é a faixa dos programas de Allan Kardec. Então a gente tem essa faixa de horário entre 5 da tarde e 11 da noite, que é como se fosse a parte da programação inédita, que seria o primeiro momento onde os programas vão ao ar. E depois, nas outras faixas de horário, existem as reprises. Então, cada programa ele tem, ao longo da semana, 3 reprises em 3 faixas de horários distintos, para que as pessoas tenham acesso também a esses programas. Então, por exemplo, os dos programas de Allan Kardec, eles sempre têm as reprises. Então, o inédito é às 5 horas da tarde. Ele tem as reprises às 11 da manhã, às 5 da manhã e às 11 da noite. Então, é fácil. Até para que, digamos assim, não se privilegie somente o público brasileiro, mas de outros países também, né? Outro fuso horário. Com certeza. E você falou uma coisa muito importante, porque quando a gente vai nas estatísticas internas aqui, que a gente tem, a gente vê muito público de fora do país acompanhando a rádio em outros horários, né? Então, meus amigos, o convite que a gente faz é esse. Vocês acessem www.espiritismo.net. Vamos voltar aqui no rodapé, tem lá outras sessões. Aí, primeiro item, ouça a web rádio. Isso, pelo celular, é a única opção. Mas, pelo computador, você aqui no topo do site também tem ouça a web rádio. E quando você vem aqui no menu Nossas Atividades, você tem também a possibilidade de acessar a página da web rádio, onde você tem informações sobre a web rádio, inclusive com a programação do dia, né? Então, é uma forma também de você se manter informado sobre aquilo que você vai encontrar naquele dia específico. Então, é um outro convite que a gente faz também para que as pessoas conheçam o nosso trabalho. E aí, tem, inclusive, né, tem inclusive como ouvir pelo aplicativo, é isso? Tem também como pelo aplicativo, como eu falei, pelo TuneIn. E a gente ensaiou também, mas ainda está carecendo de algum desenvolvimento, um aplicativo próprio. Né? Muito então, bem. Mas, por enquanto, só para Android. Se você for na loja de aplicativos do Android, né, você pode ir lá, é só digitar espiritismo.net que você vai achar o aplicativo da nossa web rádio também. Ele ainda é bastante simples, apenas para Android, mas a gente pretende depois fazer um desenvolvimento maior para ter outras possibilidades, né, Thiago? Muito bem. Tudo é questão de desenvolvimento. Aí, a pessoa vai dizer, mas eu não consegui ouvir 5 horas da tarde, eu não posso, 5 horas da manhã eu não posso, 11 da noite eu não posso, 11 da manhã eu não posso. Tá bom, meu amigo, não fique triste, tá? Não fique triste, porque tudo isso depois, como toda boa web rádio, todos esses programas depois se transformam em podcast. Todos os programas se transformam em podcast. E aí você vai perguntar, beleza, e como é que eu ouço depois, a hora que eu quiser? Então tá aqui, o site está aberto de novo. O site está aberto de novo. No topo do site, se você for ver, bem pequenininho lá em cima, tem uns iconezinhos. E um desses ícones, que é o último da direita, é o ícone do Spotify. Então, nós estamos no Spotify, o Espiritismo.net tem um perfil no Spotify. Então, eu vou clicar aqui. Quando você clica no Spotify, você vai abrir o nosso perfil no Spotify, que vai aparecer daqui a pouco, porque ele está meio lento, a internet aqui hoje não está querendo contribuir muito, ela é do contra, eu acho que ela se associou aí à turma do Ferrugem, mas a gente abre o Spotify. Mas, como nada é assim, funciona fácil, ele abriu numa outra aba, então eu vou ter que compartilhar agora a outra aba. Então vamos lá, vou compartilhar aqui rapidinho, isso é assim mesmo, né? Quando a coisa é ao vivo, é assim mesmo. Então vamos lá. Vamos lá, compartilhar aqui o nosso perfil no Spotify. Ô, já, mas o interessante é que o Espiritismo.net foi acompanhando essas diversas fases, digamos assim, da comunicação
nas redes, né? Porque primeiro nós tínhamos ali o Pautalk, né? Eu nem cheguei a utilizar, não é da minha época não, tá, gente? Mas depois na verdade, é até anterior, porque tinha o IRC, né? Que era um recurso que era só texto. Depois tinha esse recurso que era texto e vídeo, não é isso? Depois o YouTube. E agora essas plataformas de áudio, né? Que, como o Spotify, o Deezer. Então, assim, não ficou parado no tempo, foi acompanhando, sempre acompanhando. Isso aí, você falou muito bem. Inclusive, a gente convida o pessoal para assistir hoje, às 8h30 da noite. Nós vamos ter a nossa live de aniversário, que a gente vai passar sobre alguns momentos desse da história, né? Onde a gente teve exatamente isso que o Tiago falou. A evolução das plataformas utilizadas, das tecnologias utilizadas na internet, e que a gente foi acompanhando, segundo aquilo que eu te falei, que Cairbar dizia: onde estiver o público, vocês têm que estar. Então, o público está também no Spotify? Então é aí que a gente estará. Na realidade, eu estou divulgando o Spotify porque é um dos mais conhecidos e mais usados. Mas nós estamos também, a partir da Anchor, né? Anchor.fm, distribuindo esse conteúdo para várias plataformas de podcast, né? Mas aqui no Spotify em especial, a gente tem um perfil que a gente trabalhou, Thiago. Então a gente tem aqui as playlists que são de vários programas. Quando você vai ver, tá vendo aqui? O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho. Então, todos aqueles programas das obras de Kardec que a gente falou estão disponíveis aqui. E o interessante é que todos eles, como a gente já faz esse programa desde 2013, já produz esse conteúdo desde 2013, o estudo de todos os livros de Kardec já se encerraram e a gente já está nas reprises. Para se ter uma ideia, estudo do Livro dos Espíritos são mais de 300 episódios. Evangelho segundo o Espiritismo também, mais de 300 episódios. Livro dos Médiuns, mais de 200. A mesma coisa para Céu e Inferno, para Gênesis. Então, a gente vê que tem um conteúdo riquíssimo à disposição. Então, a pessoa, eu queria saber, ter uma ideia de o que alguém fala sobre perda de entes queridos, que é o que está lá no Livro dos Espíritos, né? Pode vir aqui que vocês vão achar. E o interessante, Tiago, é que a gente se utilizou de várias pessoas. Não foi apenas um que fez todo o estudo do Livro dos Espíritos. É uma construção coletiva, né? O que fica até mais rico, porque não é um pensamento, não é o estudo do fulano de tal, né? Você tem a contribuição, então acaba que você tem uma visão mais plural, né, da codificação. Isso. E às vezes aquele item do Livro dos Espíritos bem grande, né? Nós dividíamos em vários episódios. Olha porque só. cada estudo desse tem 20 minutos. Então, em 20 minutos, às vezes a gente explorava 2 questões ou 3 do Livro dos Espíritos e prosseguia no tema com as outras perguntas. Então, era interessante. Por quê? Porque uma pessoa, às vezes, falava sobre o assunto abordando um ponto de vista. O outro vinha e já explorava um outro ponto de vista. Os exemplos que um dava era em torno, de repente, de algumas questões. O exemplo que o outro dava já era em torno de questões completamente diferentes. Então, é como você falou, ficou um negócio plural e bastante rico, né? Então, vale a pena o pessoal vir aqui nessa busca, lembrando, né, que é no nosso site, no ícone do Spotify, que está ou no topo do site, ou da mesma forma que acha a web rádio, no rodapé, sendo que quem acessa pelo celular só tem no rodapé o íconezinho do Spotify, a pessoa clica lá e vai entrar nesse nosso perfil e vai poder se deliciar com essa imensidade de conteúdo. Aproveita, já fica um seguidor do nosso perfil no Spotify, porque aí sempre que tem alguma novidade,
a pessoa vai ser informada. E o legal, né, Tiago? Falando em novidade, e aí a gente passa para uma questão interessante. Eu Uhum. falei que os programas da Web Rádio foram depois colocados aqui à disposição no Spotify. Mas Exato, teve exato. uma questão, um programa que começou o contrário. Ele começou como um podcast e foi colocado à disposição aqui no Spotify, e depois a gente aproveitou e colocou como um programa na grade da Web Rádio também, que foi Uhum. o podcast intitulado Leon Denis e os problemas da existência humana. Aqui, ó, quando a gente vem aqui ver tudo, a gente passa aqui para ver todas as playlists. Olha o bichinho aqui, ó, Leon Denis e os problemas da existência humana. Aqui estamos nós com Leon Denis Exatamente. e os problemas da existência humana, que até hoje tem 90. Aqui vão 93. aparecer 93 programas, mas já está 93, mas a gente já tem o 94 gravado e ele em breve Exato. estará disponível aqui também. E Leon Denis e os problemas da existência humana, que é sempre colocado aqui no Spotify, na Anchor FM também, toda segunda-feira, um conteúdo inédito, veio por uma ideia do nosso querido Tiago, que está aqui com a gente. Então, Tiago, eu gostaria que você falasse para os nossos amigos como surgiu essa ideia de trazer essas reflexões em torno do conteúdo do nosso querido Leon Denis. Ótimo, ótimo. Então, já já. Na verdade, assim, surgiu no contexto da pandemia, né? E aquele momento inicial da pandemia, eu acho que foi um choque para todo mundo. E eu fiquei meditando na seguinte questão: Denis, ele foi muito lido no período da Primeira Guerra Mundial, um período sem dúvida que guarda uma certa semelhança com o período da pandemia. Afinal de contas, foi um período de recolhimento, né? Um período onde muitas pessoas morriam, tal. E por que que Leon Denis era muito lido naquele período? Porque ele falava de temas existenciais, por isso os problemas da existência, que davam uma certa, melhor dizendo, davam um novo sentido, né, para a vida, para a existência. E então nós pensamos em temas que estão presentes, tem uma presença muito marcante na obra de Leon Denis, que pode justamente dar essa nova visão. Por exemplo, o que é a vida? Pode parecer uma questão muito banal, mas não é. De acordo com a resposta, nós podemos ter uma visão, e não só uma visão, mas uma ação sobre a vida completamente diferente. Essa foi uma questão que muitas filosofias pretenderam responder, né? O próprio existencialismo francês tinha uma visão própria, o niilismo, né? Tinha outra. Por exemplo, o niilismo, a vida é quase que um nada. Ela carece de sentido. Ela não tem exatamente um sentido, né? Só que para as filosofias, por exemplo, cristãs, né? A vida ela é um ato que se inicia com, digamos, com o parto e ela tem um termo, né? Tem um termo com a morte. Claro que existe uma vida pós-morte, mas essa vida nós não temos autonomia sobre ela. Você concorda comigo que, por exemplo, eu vou para o céu ou para o inferno? Bom, então eu só vou sofrer as consequências. Eu não tenho uma autonomia para gerir a minha existência pós-morte. E o Espiritismo tem uma visão completamente diferente, né? A vida ela não se inicia no parto, né? Ela nem se encerra com a morte, né? Na verdade, a vida ela é apenas, digamos assim, a existência, a atual existência, ela é apenas um ato do grande teatro que é a evolução do espírito, né?
Então, as contribuições de Leon Denis, elas nos parecem muito atual para o momento que nós estamos vivendo, né? Por exemplo, a questão sobre a dor, a questão sobre o amor, a questão sobre a morte, né? A questão sobre a educação, sobre a juventude, sobre a idade mais madura, sobre a velhice. Então, há temas, questões sociais, políticas, né? Há temas que, assim, que são muito relevantes na obra de Leon Denis, é claro que no Espiritismo, mas mais do que no Espiritismo, dentro da obra de Leon Denis, porque Denis foi um filósofo que desenvolveu, ele deu, digamos assim, a semelhança da cruz, né? Ao mesmo tempo que ele deu uma profundidade, ele alargou os horizontes da reflexão espírita. E de uma forma muito original e bonita, porque Denis era alguém que entendia muito as dores humanas, né? Era alguém que tinha uma piedade, uma compaixão muito grande. E nós podemos dizer que é uma filosofia acolhedora, né? A gente não vai ver na obra de Denis um aspecto assim de condenação, de julgamento, não. É sempre muito acolhedora, né? Quantas vezes ele não diz assim, ó meu amigo, né? Ó meu irmão, ó alma humana, né? Tentando criar uma conexão, modernamente se diz, empática com o leitor, né? De maneira que ele cativa, principalmente pelo coração, muito embora há muita pela razão também, né? Mas primordialmente pelo coração. Então, isso faz com que a filosofia de Leon Denis ela seja apaixonante, mas ao mesmo tempo muito atual, que ela tem um caráter de perenidade, porque os temas que Denis tratou, e mais do que isso, como ele tratou, ele nos alcança num sentido assim que eles não foram explorados e muito menos esgotados. A reflexão de Leon Denis ela é muito vasta, ela não foi devidamente explorada, né, pelo pensamento espírita, por todos nós. Então, eu acredito que assim esse podcast que nós podemos dizer que ele tem duas fases, né? Não sei se você já concorda. A primeira, nós fomos escrutinando assim os diversos temas da existência e agora nós estamos dando aprofundado em alguns, como por exemplo a mediunidade, que é um problema da existência humana, né? Assim, Denis, muito embora ele seja reconhecido como um grande filósofo ou o filósofo do espiritismo, ele tratou de temas que são, digamos, tem um caráter, tem uma ligação mais estreita com a ciência espírita, como é o caso da mediunidade, e ele o fez com muita maestria. Então, assim, no Invisível, Além a Sobrevivência do Ser, Espíritos e Médiuns, essas obras, elas têm um caráter, assim, têm uma contribuição muito grande para a boa compreensão da mediunidade. E hoje, então, nós estamos explorando esses temas vinculados à mediunidade, né? É mais ou menos isso. Pois é, para o pessoal ter ideia, né, Tiago? E essa série sobre mediunidade é a que está sendo a mais longa de todas. Nós já estamos no 25º episódio só sobre mediunidade. Desses 94, 25 são só sobre mediunidade, porque tem muita coisa para ser esclarecida, né, Tiago? Sem dúvida, sem dúvida. E assim, eu acredito que daria para a gente fazer, sei lá, uns 100 episódios sobre mediunidade dentro do pensamento de Leon Denis. Porque, como nós dissemos assim, Denis, ele tinha um conhecimento teórico, mas também prático, né? Quando ele escreve a sua grande obra sobre mediunidade, que é No Invisível, ele escreveu ela, a primeira edição é de 1901, e Denis ele começa os estudos em torno da mediunidade em 69, né? Se eu não, se, eu não, se a memória não está muito ruim, é algo em torno de 32 anos, né? De experiência sobre mediunidade para escrever uma obra sobre esse tema. Então, ele acumulou muita experiência, né? Experiência prática,
na condução de diversos grupos, e mais do que isso, de diversos médiuns e de diversas mediunidades, né? Então, ele observou de perto fenômenos como voz direta, escrita direta, materializações, transporte, psicografia, na mediunidade falante, e além de ele ter, durante algum tempo, ter sido médium, né? Está exercendo a mediunidade. E isso, então, dá, digamos, um poder para a reflexão dele, porque, primeiro, que ele pode confrontar com maior autoridade a teoria, né? A teoria, ela sempre tem que ser confrontada, ela sempre tem que ser questionada, à luz da experiência, porque tem gente que confronta também, está errado, mas por quê? Porque eu não concordo, né? Não é nesse sentido. Então, ele pôde confrontar à luz da experiência própria e a experiência de quem observa de maneira mais atenta o fenômeno, né? Então, isso fez com que Denis fosse, à época, uma verdadeira autoridade sobre a mediunidade espírita, né? Então, grandes nomes, inclusive, daquele período, da investigação psíquica, né? O próprio Camille Flammarion, Gabriel Delane, Bozano e alguns outros tinham a simpatia e até mesmo uma certa admiração por Leon Denis, por essa fidelidade, por um lado, ao pensamento espírita, ao pensamento kardeciano, porque à época havia diversas teorias, né? Teorias que muitas das vezes não se sustentavam dentro de uma prática, e Denis, algumas vezes, ele teve que se levantar para apontar esses equívocos, né? E denunciar, muitas das vezes, fraudes, né? Como é o caso famoso do médium Miller, e tudo com vistas assim. O que é mais interessante na produção de Denis, que a gente vê alguém que está escrevendo sem nenhum tipo de interesse próprio, né? Denis, de fato, ele tinha uma vontade enorme de esclarecer a humanidade sobre essa realidade da transcendência da vida, né? Ele não tinha interesse de ser o autor espírita, o pesquisador, nada disso, né? Então, a gente sempre percebe, por isso que ele tinha essa autoridade, em função até mesmo do seu completo desinteresse. Isso dava um peso muito grande, porque ele estava em busca da verdade e não da sua verdade, né? E, portanto, isso assim, torna a obra de Denis admirável desse ponto de vista. Com certeza, meu amigo. Então, olha só, gente. Tudo isso que o Tiago falou, vocês vão encontrar nesse podcast. Leon Denis e os problemas da existência humana. Então, só lembrando como é que vocês chegam aqui. Vamos lá de novo. Vou sair daqui. Vamos sair daqui e vamos colocar aqui de novo a tela do nosso site, né? Então, como é que vocês chegam aqui? Vocês estando na página inicial, www.espiritismo.net, eu vou botar aqui a. Espera aí. Apareceu aí para você, Thiago? Beleza, então tá bom. Apareceu sim. Beleza. No topo do site, você tem lá o botãozinho o íconezinho do Spotify. Ou no rodapé do site, lá embaixo, inclusive para quem acessa por celular, apenas no rodapé, onde tem lá redes sociais. Aí tem o íconezinho do Spotify. E a gente já falou da web rádio, que também tem acesso por aqui em outras sessões. Ou quem está pelo computador no topo do site. E agora, para finalizar, né, meus amigos, a gente vai falar de duas outras atividades que são assim, vamos dizer, né, Tiago? São num formato mais anterior, né? Não vou chamar de antigo nem de velho, senão o pessoal vai ficar meio sem empatia com o negócio.
mas é porque é a parte onde a gente escreve, é a parte onde está por texto, que são os artigos espíritas e os comentários de notícia à luz da doutrina espírita. Artigos espíritas nós já tínhamos no nosso site desde a época em que nós nos chamávamos IRC Espiritismo. Então, nós mudamos o nosso nome para espiritismo.net em 3 de outubro de 2007. Por que foi 3 de outubro? Você me perguntaria, né, Tiago? Pois é, pelo mesmo motivo que a rádio foi ao ar no dia 3 de outubro, só que de 2013, para homenagear Kardec. Mas antes mesmo de quando passamos a nos chamar espiritismo.net, ainda na fase do IRC Espiritismo, nós tínhamos os artigos, onde companheiros que já têm alguma experiência com a doutrina, alguns palestrantes, alguns escritores, eles escreviam para a gente alguns artigos sobre alguns temas mais da atualidade, algumas reflexões sobre alguns temas também que merecem um desenvolvimento. E quando foi em 2007, quando o site do espiritismo.net foi ao ar com a mudança de nome, um espírito, ele falou para nós, sugeriu para nós que nós fizéssemos uma sessão no site onde nós comentássemos as notícias que apareciam na mídia, aquelas notícias de maior impacto, que causavam comoção ou que traziam alguma reflexão sobre algum tema aonde a doutrina espírita poderia dar a sua opinião. Então, nós reunimos uma equipe e, quando foi em janeiro de 2008, essa sessão de comentário de notícias foi ao ar e está até hoje no nosso site. Sendo que, hoje em dia, o Tiago é que cuida dessa sessão, tanto do comentário de notícias quanto dos artigos. A gente está com uma quantidade de colaboradores menor. Por isso que tem tido menos desses comentários de notícias e menos artigos sendo publicados. Mas eles ainda existem. E para acessar essa seção é simples. Na página inicial do site, abaixo, tem uma parte onde vocês devem estar vendo agora, em que tem assim, notícias, artigos e eventos recentes. E é exatamente aqui onde você pode achar todas essas informações desses comentários de notícias, desses artigos e, eventualmente, também a gente divulgando algum evento espírita, né? Nesse período da pandemia foi mais complicado, mas a gente tem também, nessa área do site, essas informações. Eu pediria que o Tiago resumisse, porque o nosso tempo está se esgotando, como que ele vê, o que ele entende da importância dos artigos e dos comentários de notícia. Então, já, eu acho que, começando pelos comentários de notícias, é alguma coisa relevante, nós podemos dizer que é um serviço que o Espiritismo.net presta, na medida que há temas da atualidade que naturalmente a gente pensa, né? Afinal de contas, como o Espiritismo pensa isso? É alguma coisa que nós víamos com muita frequência na Revista Espírita, né? Inclusive esse trabalho, digamos assim, não surgiu do nada. Kardec, vez ou outra, ele comentava uma notícia, um que inclusive ficou bastante famoso, né? Nesse período da pandemia, foi aquele artigo de Kardec, salvo melhor juízo, em 66, que ele fala da epidemia do cólera, né? E ele nas Ilhas Maurício, né? E aí ele fala o que estava acontecendo ali e tal, e dá uma perspectiva espírita para aquela questão. Claro que, para fazer isso, tem que se conhecer muito bem o pensamento kardeciano, né? Os princípios que balizam, porque, veja, o esforço ali, isso não significa que exatamente é isso, mas o esforço é para que o comentário não seja do fulano ou do Beltrano, mas seja um comentário de fato espírita, né? Claro que todo texto ele tem um caráter pessoal, não tem como. Mas a ideia e é um exercício bom, ao mesmo tempo desafiador, que é tirar muito das nossas opiniões e fazer esse esforço de
como que o Espiritismo pode tratar essa questão, à luz, né, de temas como, por exemplo, as leis morais, a ideia de reencarnação, a ideia de que a alma é imortal, e sempre buscando trazer um consolo, né? Um consolo, alcançando os corações. Então, a ideia é que você tenha sempre esse critério e esse cuidado, né? Agora, os artigos é uma tribuna, digamos assim, uma tribuna livre. As pessoas podem escreverem daquilo que elas acharem interessante, relevante, né? Claro que obedecendo critérios, né? A gente não vai escrever um artigo simplesmente dando a nossa opinião. Igualmente, a ideia é que seja um artigo espírita, né? E tratando de temas variados, mediunidade, né? Temas também sobre educação, sobre é, reencarnação, uma variedade de temas. O Espiritismo é uma filosofia muito vasta, né? Inclusive esse que o Jader Sampaio escreveu, que é se o Espiritismo é a filosofia, que filosofia é o Espiritismo? Então ele extraiu das reflexões de Olinda Murim e produziu um artigo bem interessante. Então, assim, é um esforço, de fato, de mostrar a atualidade do pensamento espírita sobre os temas que muitas das vezes comovem, mobilizam a opinião pública, no caso dos comentários de notícia, não é? Mas também através dos artigos de temas variados que possam, digamos assim, de alguma forma colaborar no sentido de aprofundar a reflexão sobre esse tema, né? Então é mais ou menos isso. É um trabalho bacana, né? Quem inclusive estiver nos ouvindo e nos vendo, fica aqui o convite, assim, quem quiser colaborar, tiver esse know-how, né? Pode estar mandando também um artigo ou um comentário de notícia, a gente faz o processo de triagem, de avaliação, né? Se tiver alguma sugestão, a gente de mudança, a gente retorna, né, para os autores e depois, enfim, a gente acaba publicando. Muito bem, então, meus amigos. Olha que legal. Descobrimos hoje muitas atividades do Espiritismo.net e todas elas vocês têm como ponto de entrada e conhecimento o site do Espiritismo.net, www.espiritismo.net. Então, lembrando que hoje é dia de aniversário, 25 anos do Espiritismo.net. Foi um prazer estar aqui com vocês nessa hora. Fiquem ligados que ao longo de todo o dia, muitas informações importantes sobre o Espiritismo.net. Um forte abraço aí para todo mundo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. O Espiritismo é uma síntese poderosa de verdades espirituais enunciadas por grandes nomes da virtude e do conhecimento em todos os tempos da humanidade. Os seus postulados vinculam-se aos de Sócrates e Buda, celtas e egípcios, Moisés e, claro, aos do próprio Cristo. No entanto, hoje, com os grandes dramas e desafios que a nossa civilização atravessa, o que a filosofia espírita tem a nos dizer? Ela consegue dar respostas e apresentar caminhos para esses dias tormentosos? É pensando nisso que o Espiritismo.net convida você e toda a comunidade espírita para refletir, questionar e participar do 3º Congresso do Espiritismo.net nos dias 3 e 4 de dezembro de 2022, no Rio de Janeiro, que terá como tema central Filosofia Espírita, Ética e Saberes para um Novo Ser.